reformamos igual os americanos? Você já se perguntou por que você não consegue fazer aquelas reformas iguais aos programas norte-americanos? Ou você já se perguntou por que eles conseguem ser tão ágeis na hora do quebra-quebra? Será que isso daí é só uma diferença técnica ou é uma questão cultural também? Nesse vídeo eu vou te explicar algumas diferenças entre a casa americana e a casa brasileira, tanto nas questões de decoração como no costume do dia a dia das pessoas. Eu sou a Yumi, arquiteta especialista em design de interiores na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para sua casa dos sonhos. E vamos começar falando por uma coisa que é muito comum para os norte-americanos. Eu vou chamar aqui de mini cômodos. Então, nos Estados Unidos é super comum eles terem uma despensa na cozinha, que é um cômodo pequeno que fica separado, mas ainda fica ali dentro da cozinha para guardar os mantimentos da casa. Para nós, no Brasil, isso não é tão comum assim. Aqui acaba sendo mais normal a gente guardar os alimentos em um armário específico da cozinha ou em partes dos armários. A gente não precisa de um cômodo exclusivo para isso ou então de armários que ficam embutidos nas paredes. Outro mini cômodo que os norte-americanos gostam bastante é a chapelaria na entrada da casa. Eles têm um espaço para guardar casacos, bolsas, sapatos chegando em casa. Sempre aparece nos filmes o dono da casa indo guardar os casacos do convidado, mas também pode ser apenas um móvel. E vamos dizer que depois da pandemia, esse costume de ter um móvel ali para colocar os sapatos chegando em casa também ficou bem comum aqui no Brasil. Mas muitas vezes aqui eles têm que ser pequenos mesmo, já que é um costume relativamente novo e às vezes as casas ainda não estão preparadas para que eles tenham um espaço maior. E falando em costumes, de roupas, um terceiro cômodo que eles gostam bastante e é super comum é o closet americano. Eles gostam de criar um closet, uma área exclusiva para as roupas dentro do quarto, mas sem ser armário solto como geralmente a gente usa por aqui. E esses closets, eles podem ser embutidos, então na parede ou um cômodo bem simples. Os americanos geralmente eles optam por colocar apenas algumas estruturas de ferro ali na parte do closet. Portanto, se tratando de closet brasileiro, a gente vai ter que bater palmas, porque aqui é aquela coisa maravilhosa dos sonhos. É realmente um espaço para você se sentir bem, poder se arrumar, trocar de roupa, fazer aquela make, e é mais uma pegada de luxo, você realmente aproveita aquele momento do seu dia a dia. E aproveitando que estamos falando de quarto, você já notou que os americanos têm a tendência de ter os quartos mais vazios, digamos assim? Eles usam mais móveis soltos, uma cama, uma mesinha lateral, poltronas, a cômoda da frente da cama, e muitas vezes eles não têm TV. E algumas decorações mais pontuais, como abajures e quadros. Bem diferente dos nossos móveis planejados, não é mesmo? A gente tem a tendência, muito provavelmente pelos nossos ambientes serem menores, de precisar ocupar cada cantinho e tornar eles funcionais. E é claro que não ter o guarda-roupa dentro do quarto também ajuda eles nessas características. E nos quartos também é super comum eles utilizarem o carpê por causa do clima frio. E aqui, além de não ser tão frio, nós preferimos usar tapetes em decorações mais pontuais. Até porque especificamente em Curitiba as crises alérgicas respiratórias rolam soltas. Então, você ter um piso de carpê não é a melhor ideia. Outro item que parece ser bem diferente nas casas norte-americanas também é a lareira. Geralmente elas chamam bastante a atenção, elas têm um ar mais clássico ou rústico. Já aqui, quando temos uma casa com lareira, geralmente nas regiões mais frias a gente opta por um estilo mais contemporâneo. Elas têm as linhas mais retas e com uma pegada mais moderna. E eu não vou deixar de falar do chuveiro americano. Lá é muito comum usar a banheira com o chuveiro e com aquelas cortininhas plásticas. Inclusive, quando eu fui pra lá, eu fui tomar banho no hotel e eu não tinha entendido essa ideia da cortininha com a banheira. E eu não coloquei ela pra dentro da banheira. Então, resultado, eu alaguei o banheiro inteiro. Acabou faltando eu ver um pouquinho mais de filme de terror, não é mesmo? Mas cuidado com a cortininha do açougue. Eu conto essa história num vídeo que a gente fez aqui pro canal e que te ajuda a não cometer erros no seu banheiro. Eu vou deixar ele aqui no card pra vocês. E aqui no Brasil, geralmente, quando um banheiro tem banheira, o que já não é tão costume assim ultimamente, é mais comum a gente encontrar a banheira separada da área do chuveiro. Ela acaba não sendo para banho diário, ela é mais para um momento de relaxamento.
E na parte que contém o chuveiro, nós costumamos fazer um box de vidro. E só de curiosidade, na casa do meu namorado é uma mistura dos dois estilos. Então lá eles têm um box com chuveiro e banheira e esse box ele é de vidro. E é claro que eu não vou deixar de falar dela, a famosa e desejada cozinha americana. Esse tipo de cozinha é muito comum nos Estados Unidos. A gente pode ver muito isso nas séries de TV. Tanto de pessoas que constroem a casa dessa forma, como aquelas que buscam reformar e retirar paredes para ganhar essa amplitude no espaço. Aqui não é diferente. Esse tipo de cozinha também se popularizou muito aqui no país e tem o coração de muita gente. Aquela ideia de conceito aberto, que você pode estar cozinhando e olhando as crianças brincar na sala, ou ainda estar cozinhando, mas sem ficar isolado dos seus convidados, tornando aquele momento de preparar a comida algo prazeroso, com muita conversa e risada. A cozinha de muita gente é o coração da casa. Outra coisa muito comum nas cozinhas americanas é o uso do mobiliário com um acabamento mais clássico. O nome desse estilo é provençal, que ele possui aquelas molduras nas portas e nas gavetas do mobiliário. Aqui no Brasil, muita gente também já está adotando esse estilo, mas é muito mais comum a gente encontrar cozinhas mais cleans com os mobiliários mais limpos. E assim como as séries mostram, lá nos Estados Unidos é muito mais fácil você conseguir essa ideia de conceito aberto ou simplesmente você retirar uma parede para poder integrar os ambientes. Raramente eles têm que fazer algum super reforço e quando esse reforço é necessário, geralmente é só uma madeira ali que eles precisam adicionar. Mas por que será que lá é tão mais fácil? E aqui o meu engenheiro cisma que eu não posso sair quebrando tudo que tiver no meio do caminho? A diferença aqui está no sistema construtivo. Nos Estados Unidos é muito comum eles usarem o sistema wood frame, ou seja, um sistema que a base é feita em madeira, ou ainda o sistema steel frame, onde a base é feita em aço. Esse tipo de construção é muito comum justamente pelas condições do país. Lá acontecem furacões, abalos sísmicos, coisas que a gente não vê muito por aqui. E é muito rápido você construir nesse sistema. Então, caso algum desastre natural afete a casa, essa reconstrução ou esses reparos são feitos mais rapidamente. E também a quantidade de material perdido acaba sendo menor. Você já imaginou uma casa de alvenaria inteira vindo abaixo? É melhor nem pensar. Com o sistema de wood frame, de steel frame é mais leve, esse fator acaba contando muito para eles. E nesse sistema, falando a grosso modo, a gente vai ter uma placa de fechamento que vai fazer a parte da fachada da casa, a estrutura de metal ou madeira no meio, e a gente vai ter uma outra placa de fechamento que vai fazer a parte interna da casa. E essa composição da estrutura possibilita que você consiga fazer isolamento térmico maior, afinal lá os invernos são bem mais rigorosos em algumas cidades. Então eles passam ali todo o sistema de calefação, de ar, de elétrica entre essas paredes. E daí também vem a facilidade da remoção, porque ele é um sistema construtivo rápido. Então pense, é bem mais rápido você retirar uma parede de drywall do que uma parede de alvenaria. Mas é claro que em ambos os casos, se tiver um monte de fiação, um monte de canos justamente na parede onde você quer retirar, vai dar trabalho. O mesmo trabalho? Não, mas mesmo assim vai dar trabalho. Agora, aqui no Brasil é muito mais comum a gente ver as casas feitas em alvenaria, principalmente no sistema pilar-viga, onde os pilares e as vigas são quem verdadeiramente sustentam a sua casa. Por isso que você não pode sair arrancando eles sem conversar com o engenheiro e ver se é possível você fazer a retirada de algum desses elementos. E se for, pode ter certeza que vai dar um trabalhão, porque os reforços com certeza vão ser necessários e ainda vai pesar no seu bolso. E eu ainda disse, se for possível. Porque pode não ser. E aqui a gente também usa o bloco estrutural, ou seja, tudo é estrutura. Você não pode sair tirando mesmo uma paredinha. Bom, eu acho que você já pegou bem a ideia dessas diferenças estruturais. Então vamos para o próximo tópico. Outro item que possui muita diferença lá são as lavanderias. Lá, geralmente, eles não possuem um cômodo específico para isso. Parece mais um armário embutido na parede, contendo uma máquina de lavar, uma máquina de secar e um espaço para produtos e cestos. E você pode reparar que também lá não é costume eles usarem varais. Bom, esse deu pra ver bem a diferença, né? E a última diferença que eu particularmente adoro que no Brasil não existam são os porões. Você já reparou que toda vez no filme de terror o bicho sobe pelo porão e puxa teu pé, não é mesmo? Então aqui é bom que não exista mesmo. E o porão é um dos espaços que eles obviamente não fazem no sistema wood frame. Aqui ele fica em contato direto com o solo e com a umidade. Então nesses locais eles também adotam a alvenaria. E eles fazem do porão um outro ambiente da casa. Então uma sala de jogos, uma sala de filme, um quarto.
ele serve muito para ajudar a proteger de desastres naturais. Particularmente, um ambiente sem janelas acaba me deixando um pouco incomodada. Eu sou meio claustrofóbica, então não dá. Agora, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas se você já teve, me conta aqui. Já tinha reparado nessas diferenças? Eu confesso que quando eu fui para lá eu não tinha notado, até eu começar a faculdade de arquitetura e realmente perceber como as pessoas têm costumes diferentes dependendo de onde elas moram. Então, nesse vídeo nós queríamos te mostrar algumas dessas diferenças, dessas curiosidades na decoração entre os Estados Unidos e o Brasil. Então me conta aqui, você conhece mais alguma diferença? Deixa aqui nos comentários pra mim. Realmente é muito comum as pessoas terem dúvida de como reformar a casa da melhor forma possível. Então, para você que está buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a você ver o vídeo que nós fizemos sobre os 7 erros mais comuns na cozinha e que dão muita dor de cabeça.